Olá, muito boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora para assistir a transmissão da noite de hoje na página do Centro Espírita Divino Mestre. É um prazer recebê-los todos aqui nesta noite para acompanharmos mais um tema, aliás, dos mais importantes pilares da doutrina espírita, Deus. Antes de darmos início à exposição da noite de hoje, nós temos alguns recados enquanto vocês vão chegando. Olá, Cris, Osório, Silvia, Beth, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Nilza, os nossos recados da noite de hoje, como de costume, sobre o atendimento fraterno. Os nossos atendentes fraternos continuam, mesmo nesse período de isolamento social, de pandemia, eles continuam trabalhando. Então, se você souber de alguém que precise, ou se você mesmo desejar um atendimento fraterno, por favor, entre em contato conosco. A forma de contato é muito simples, está aparecendo aí na tela. O atendimento fraterno continua sendo feito pelo telefone agora, basta que você entre em contato enviando o seu nome e o seu telefone para este e-mail que está aparecendo na tela, contato@cedivinomestre.org. Basta apenas colocar o seu nome e o seu telefone de contato. Não é preciso colocar nenhuma justificativa, nenhum motivo, que um de nossos atendentes lhe retornará o contato. Além deste recado, temos mais um outro. O projeto Bemiquer, que é um projeto do Centro Espírita Divino Mestre, está com a campanha Acolha uma Família. O projeto Bemiquer está arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas e itens de higiene pessoal para beneficiar famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. De que maneira você pode ajudar? Muito simples. Basta ir até a sede do projeto, que fica na Obra Social Célio Lemos, do lado do estádio Martins Pereira, o endereço está aí na tela, e entregar a sua doação, a sua contribuição, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no período da manhã, das 9 horas até o meio-dia. E o contato, para quem quiser alguma informação adicional, pode ser feito com a coordenadora do projeto, a Iris, por meio do WhatsApp que está aparecendo na tela. Bom, mas pessoas vão chegando aos poucos à nossa live. Simone, Sinésio, Denise, Ana Paula, Marcela, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Eu gostaria, então, de convidar a todos para que, neste momento, a gente possa serenar os nossos pensamentos, acalmar as nossas mentes e procurar, por alguns instantes, elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as causas, para que nós possamos, neste momento, elevar este nosso sentimento de religiosidade que todos nós cultivamos dentro de nós, para buscarmos nos conectar ao divino, para que nós possamos aproveitar as mensagens, as orientações, as instruções que nos serão trazidas por meio do nosso expositor desta noite, e que ele possa ser intuído, orientado e amparado sempre pela espiritualidade amiga da nossa casa, que ela possa estar presente em mais esta atividade realizada em nome de Jesus. Nós possamos também fortalecer os nossos laços de solidariedade, de fraternidade, e que a atmosfera positiva que nos cerca ao longo desta reunião possa ser expandida para os nossos lares, para as comunidades em que vivemos, e possa contribuir para elevar o padrão vibratório na psicosfera de nosso planeta, para atravessarmos com ânimo e coragem estes momentos que estamos vivendo. Esteja sempre conosco, Senhor, e que assim seja. Bom, vamos então convidar o nosso palestrante. Francisco, muito boa noite, meu amigo. Boa O tema de noite. hoje
É um tema maravilhoso, sensacional. Por isso as pessoas vão chegando aos poucos na nossa live aí. Então eu deixo com você agora a palavra para falar sobre Deus, tema relevantíssimo para a nossa doutrina espírita. Uma boa palestra para você, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Que Deus sempre esteja com a gente, né? Já que é o tema, né? Bom, passada a palavra minha aqui, eu agradeço a todos, né, que estão aí, de uma certa forma, se colocando à disposição de um tema tão importante, né? O tema de hoje, Deus está em toda parte. E o tema Deus está em toda parte, ele é um tema que permeia dentro do Espiritismo, assim, realmente como a base do nosso entendimento, né? Hoje nós vamos lastrear, basear, então não vai ter slide, não vai ter nada, mas eu quero tentar fazer com vocês uma, vamos dizer assim, não uma palestra propriamente dita, eu queria fazer com vocês um ato de participação com vocês, motivando o ato de pensar, né, fazendo essa reflexão interna, né? Eu tento e vou tentar chegar com vocês ao final dessa palestra aqui, né, como Deus está dentro de nós, como Deus está em todos os lugares e principalmente dentro de nós, tá bom? Bom, a base é uma palestra espírita, né? Eu agradeço a todos os nossos mentores de cara que nos acompanham e peço também, né, todas as intuições e as inspirações necessárias para que eu possa falar no coração de vocês, né, para a alma de vocês, né? E para quem estiver desencarnado, para os espíritos que de alguma forma estejam também nos acompanhando, tá bom? Que nós possamos fazer essa jornada junto, descobrir Deus em nós e em todas as partes, tá bom? Bom, a base desse assunto, né, é um tema que nós pegamos e escolhemos, que é uma parte, né, da Revista Espírita, né, é um texto colocado na Revista Espírita de 1866, de maio de 1866, né, a parte do texto, a parte número 5, tá bom? Deus está em toda parte e em todo lugar. Então nós vamos usar isso como base, vamos usar também o próprio Livro dos Espíritos, onde fala a primeira parte dos Espíritos, da pergunta 1, né, a 13 ali de uma certa forma, está falando de Deus, está falando desse entendimento que nós vamos tentar buscar, tá bom? Iniciando aqui, pensando um pouquinho do que está descrito dentro da Revista Espírita, né, e ele fala, né, de uma certa forma, buscando, ele fala assim, como é que Deus, né, e ele já começa questionando o nosso entendimento de Deus, né, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode inmiscuir-se, né, em detalhes ínfimos, vamos colocar assim, né, em detalhes tão pequenos, e pode preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo. Como que Deus pode fazer isso, né? Eu acho que todo mundo faz essa pergunta o tempo inteiro, né? E ele continua falando o seguinte, né? Suponhamos, ele desenvolve uma ideia dentro da Revista Espírita, eu não vou falar dela inteira, mas eu vou falar de parte delas, mas ele desenvolve dentro da Revista Espírita um tema bem fundamentado, onde ele coloca lá algumas suposições e alguns entendimentos. Vamos entender que a Revista Espírita era uma revista científica, de filosofia científica espírita, né? Onde ele começava a desenvolver e entender os atos a qual ele escrevia ali. Então, ele era quase uma reflexão mesmo. Então, ele colocava assim, né? Suponhamos um fluido bastante sutil, que isso penetra em todos os corpos, tá bom? E vamos colocar aqui, ó, sempre... ininteligente, isso aqui, vamos chamar esse fluido, ele age mecanicamente apenas pelas forças materiais. Então, ele é um fluido que, de uma certa forma, não tem inteligência, mas ele age de forma como os materiais, em tudo que contém no universo, tá bom? Aí ele coloca outra suposição, ele falou assim, mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdade perceptivas e sensitivas, né, ele agirá não mais cegamente. E esse pensamento de não agir cegamente, ele fala assim, isso vai ter um discernimento,
com vontade e liberdade, e poderá, né, ver, ouvir e sentir. Então ele coloca nisso um estudo de um fluido que permeia tudo, que dentro desse fluido, esse fluido tem uma certa inteligência e tem uma faculdade de percepção e, de uma certa forma, sensações. E vamos tentar entender o seguinte, não é que esse fluido seja inteligente por si mesmo, ele não é inteligente por si mesmo, porque ele é matéria, tudo bem? Então, ele não é inteligente por si mesmo, mas é um veículo do pensamento, das sensações, das percepções dos espíritos. Então é como se esse fluido, de uma determinada forma, permeasse a capacidade do pensamento do espírito permear por todos eles, das sensações e das percepções dos espíritos, tá bom? Dando essa sensação e percepção. Então imagina o seguinte, ele até coloca lá na revista Espírita, imagina assim, basta um raio do pensamento dirigido para diversos pontos, né, que ele possa aí se manifestar sua presença simultânea em tudo. Então é só ele pensar, o pensamento irradia nesse fluido, certo? Que tem a capacidade de permitir que isso vá a qualquer lugar, a qualquer instante, e, de uma certa forma, seja sentido, percebido, né, por todos os espíritos que estão no universo. Bom, ele falou de forma técnica, é uma parte desse revista, mas do que nós estamos falando exatamente? Então, nessa questão de raciocinar sobre o ato de Deus, né, está em toda parte, vem a pergunta, o ato, né, do que nós estamos falando, é uma pergunta, uma resposta, uma afirmação, né, Deus está em toda parte ou Deus está em toda parte? Do que nós estamos fazendo, né? Bom, nós estamos falando sobre a onisciência, né, a onipresença de Deus, né, a onipresença de Deus estar presente em todos os ambientes. Se nós estamos falando sobre isso, e a gente começa a raciocinar dessa forma, né, ele está ou não está em todos os lugares. Então vamos começar a entender um pouco do que a doutrina fala sobre Deus, né. Na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, né, Kardec já começa direto tentando entender, né, e ele já faz a pergunta, que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, ele pergunta que é Deus. Isso é importante, né? O artigo ele já está desvinculando isso de uma coisa pessoal. E a resposta dos espíritos é sucinta e objetiva. Ele fala, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, inteligência suprema não existe inteligência maior que a dele, e ele é a causa primeira, né, de tudo que existe. A gente talvez não tenha condições de entender exatamente o que é isso, né? As nossas faculdades, os nossos entendimentos, talvez não compreendam Deus. E isso não é um problema, porque a gente está tentando descobrir aqui, neste ato, nesse momento, um ato de sentir Deus, de estar presente com Deus, de ter o conforto de Deus, né? Que para nós é extremamente importante. Vamos andar um pouquinho que ele vai colocar. Na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, ele dá um complemento, né? Ele faz uma pergunta e fala, bom, entendendo um pouco melhor, então, ele fala assim, né? Quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, sei lá, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa do seu atributo? É uma pergunta que Kardec faz para os espíritos. Quando eu jogo esses atributos de Deus, eu estou conseguindo compreender Deus, né, de uma certa forma, e a resposta dos espíritos, ele fala assim, bem claro, né, do vosso ponto de vista, sim. Porque os espíritos, de uma certa forma, entendem que nós temos uma visão limitada sobre as coisas. Ele falou, vocês podem crer que abrange tudo isso, mas deixam claro, né, que para a gente saber que há coisas que estão acima da nossa inteligência, do homem, mais inteligentes que nós colocamos aqui. E deixam claro ainda que, dentro da minha linguagem, né, da linguagem que existe nesse planeta, ainda é restrita às nossas ideias e sensações que exprimiriam melhor o que seria Deus, que é Deus, né? Então, dentro do que nós podemos entender da nossa fase evolutiva, Deus
né, é a inteligência suprema e causa primeiro todas as coisas, e é, de uma certa forma, esses atributos que foram colocados: eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Expresso um pouco ele. Bom, se a gente está falando disso, né, a gente está falando de inteligência suprema, nós estamos dizendo que ele é onisciente, ele conhece e sabe tudo o que está acontecendo, tudo, ele é onisciente, né, ele conhece tudo, né, ao nível máximo de tudo. Se a gente está falando que ele é todo poderoso, ele está falando que ele é onipotente, ele pode tudo, perfeito? Se a gente está falando que ele é infinito, eterno e causa primeiro de todas as coisas, a gente está dizendo que ele é onipresente. Ele está desde o começo até o fim, se existe começo e se existe fim, porque a nossa noção de infinito, dentro do Livro dos Espíritos ainda, é bem clara. Ele falou: como que eu posso entender o infinito? Algo sem começo, sem fim? Ele fala assim: é uma forma até simplória de entender, mas a forma mais correta de entender infinito, ela estaria muito mais ligada a algo que você não conhece, ao desconhecido. É assim que ele coloca até no Livro dos Espíritos. Tá? Mas ele está dizendo de uma onipresença. Então, Deus é onisciente, sabe e conhece tudo, né, a nível de inteligência. Ele é onipotente, pode tudo, ele é onipresente, ele é soberanamente justo e bom, então ele é benevolente sempre, em qualquer momento, em qualquer status de momento, tudo bem? E ele é imutável. Então, ele é sempre, se ele é imutável, se ele não é só bom de vez em quando, ele não é só inteligente de vez em quando, ele não é só poderoso de vez em quando, ele é sempre inteligente, sempre poderoso, né? Ele é a causa, ele é o conhecedor. Então, esse é o entendimento que nós temos desse Deus, né? Do que é Deus, né? Bom, mas aí vem alguns questionamentos. Eu quero começar agora a pensar, porque para a gente entender esse Deus que permeia por tudo, que de uma certa forma está em todos os lugares, o que a gente percebe é que muita gente questiona a presença de Deus pelas coisas que não são tão boas que acontecem nas nossas vidas, né? Morte de pessoas queridas, né? Acidentes, imprevistos, perdas, falências financeiras ou não. Então tem uma vastidão de coisas que não são boas para a nossa vida, e muitas vezes a gente para pensar e fala assim: não, Deus não está me ajudando, ou Deus não está comigo, ou Deus não está aqui. Se ele estivesse, não teria acontecido isso, ou aquilo, né? E aí a gente ainda tem as pessoas que falam assim: não, é que o mal prepondera nesse mundo. Eu quero usar, de uma certa forma, né, desse entendimento filosófico, né, que traz o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência filosófica, né? Ele traz dentro de si a ciência, essa filosofia, esse ato de pensar, esse ato de refletir sobre tudo, beleza? Então, é até estranho, porque se as pessoas, algumas acreditam que em algum momento Deus não está do lado dela, porque existe o mal que prepondera, né? Eu até consigo enxergar na carinha e na mente de algumas pessoas que estão aí do outro lado, pensando: não, o mal, né, é a ausência do bem. Mas se existe uma ausência do bem, gente, né, quer dizer que existe um buraco. E se existe um buraco, Deus não está. Porque Deus é sempre bom. Se Deus é sempre bom e tem um buraco lá que é mal, então aquele mal, aquele local onde existe aquele mal, Deus não está. E se Deus não está, Deus não é onipresente. E ele não é onipotente, porque ele não pode combater o mal. Então, a gente dá de cara com uma coisa que se coloca na filosofia, que é o paradoxo de Epicuro. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou Deus está em todo lugar, ele é onipresente, onipotente, ou Deus não é onipotente, onipresente. E se Deus é onipresente, onipotente, né, soberanamente bom e justo, o que acontece? O mal não existe. Então a gente tem um paradoxo para pensar de uma forma mais filosófica agora. Existe o mal ou não existe o mal? Tenho certeza, também estou vendo a cara das pessoas. É claro que existe o mal. Existem as pessoas que estão fazendo mal, matando, roubando e fazendo. Então eu vou tentar desenvolver, porque para que a gente consiga desenvolver essa ideia, eu tenho que trazer para vocês a base filosófica do Espiritismo. Porque a base filosófica do Espiritismo, ela tem 5 bases, tá bom?
5 bases. Eu estava de ladinho, sumiu um dedo aqui, né? 5 bases. Certo? Primeira coisa, a gente tem que entender, dentro da nossa filosofia de entendimento de vida, a gente tem que entender Deus, que Deus existe, certo? 2, nós temos que compreender e acreditar na imortalidade dos espíritos, quer dizer que nós, quando desencarnarmos, vamos ter uma continuidade na vida. Nós temos que acreditar na comunicabilidade dos espíritos, essa é uma base doutrinária da espírita, a gente acredita nessa comunicação espiritual, nós acreditamos em reencarnação e nós acreditamos em evolução. Eu poderia até dar uma disseminação de mais alguns itens aqui, mas com esses 5, que são as bases tão importantes, com esses 5 eu consigo entender que eu tenho uma imortalidade do espírito, que de uma certa forma eu tenho um plano de comunicação entre quem está encarnado e quem está desencarnado, que eu tenho um plano de evolução e que eu reencarno e desencarno para garantir essa permissão da evolução. E Deus nos dá e nos faculta esse direito, certo? Da reencarnação e da evolução no tempo, tá bom? Vamos guardar essa informação. Então, novamente, a gente vai colocar essa história. Deus está em todos os lugares, né? Se eu acredito em Deus, a princípio eu acredito, mas, de novo, a maior base, o que acontece? O mal existe então ou não? Então eu vou tentar aqui, né, fazer alguns exemplos com vocês para tentar discorrer. Esse exemplo não é meu, tá? Eu gostei muito desse exemplo em várias palestras que assisti para montar esse tema dessa palestra. A gente aprende com outras pessoas e eu, de uma certa forma, passando o meu conhecimento que adquiri dessas palestras, eu acabo firmando esse conhecimento de mim, para mim é muito bom. Então, esse conhecimento ele foi adquirido, desenvolvido à medida do entendimento e do estudo, né? E numa palestra da Anete Guimarães, que é uma médica que eu gosto bastante, palestrante espírita, há mais de 30 anos, espírita, né, desde pequenininha, desde nascença, família espírita, e ela coloca um exemplo que, para mim, ela bota muito bem essa noção de bem e de mal. Então, ela coloca o seguinte, vamos supor uma criança, tá? Uma criança de 2 anos de idade, pequenininha, que ela está aprendendo a andar, 1 ano e meio de idade, 2 anos de idade, pequenininha. E ela vem, de uma certa forma, correndo, tá bom? Correndo, vamos dizer assim, né? No salão, vem correndo, quando chega perto de você, tropeça. E quando tropeça, o que ela faz? Dá de cabeça na sua canela. Tudo bem? Vamos imaginar essa situação. Ela vem correndo com todo o amor, quando ela chega perto de você, ela tem aquela dificuldade de andar ainda não aprendeu a andar direitinho, tropeça, mas ela vai com a cabeça. Além dela começar a chorar desesperadamente porque machucou ela, uma pancada na cadela dói, né, gente? Na boa, dói bastante. E aí você fica naquela sensação, e aí você olha para aquela criança e você fala, nossa, que criança do mal, né? Acabou de me machucar. Eu posso até dar um segundinho para vocês pensar. A gente acredita que aquela criança é do mal? A gente provavelmente não acredita que ela seja do mal. A gente olha essa criança, a gente é um adulto, nosso ser nesse momento é um adulto, que tem muito mais experiências de vida e muito mais aprendizados do que ela, então eu olho ali, e olho aquela criancinha aprendendo a andar, e com aquele desequilíbrio, né, por uma inconstância ainda não andar, machucou alguém, uma outra pessoa, e se machucou também, porque ela também está chorando. Então a gente olha e fala assim, não existiu um mal ali, existiu o quê? Um erro, uma falta de aprendizado ali naquele momento, tudo bem? Mas vamos melhorar essa situação. A gente tem que pensar isso mediante a doutrina espírita, perante aquelas 5 bases que eu vou tentar colocando aqui. Então tá, agora eu vou colocar 2 criancinhas de 2 anos. Essa criancinha, ela vem andando, agora ela não cai mais em cima de mim, ela cai e dá a cabeçada em cima de uma outra criança de 2 anos de idade. O que acontece naquele momento, propriamente dito? A gente já sabe até a resposta. Aquela criança de 2 anos que recebeu o impacto, automaticamente ela já devolve e já bate, certo? E já bate na outra criança, automaticamente.
E aí você chega, mas por que você bateu naquela criança? Por que você bateu nela? Não sei o quê. Ah, mas ela me machucou. Não, mas ela escorregou, caiu, foi sem querer. Não interessa, ela me machucou, doeu. Mas ela não sabia, ela não sabe andar. Não interessa, doeu. Doeu, vou retribuir, vou bater e ela me fez mal. Então eu pego dois seres, de uma certa forma, com o mesmo nível de desenvolvimento, e ele entende o mal a partir de um erro de conhecimento dessa outra criancinha. Tá bom? Bom, deixemos essa daqui colocada aqui. Aparentemente continua sendo mal, né? Porque a pessoa, porque ela fez uma maldade de qualquer jeito, mais ou menos. Então agora eu vou piorar a situação. E agora eu vou pegar um adolescente de 15, 16, 20 anos de idade, que está voltando da sua faculdade, do seu colégio à noite, trabalhador, trabalhou o dia inteiro, estudou à noite, fez de tudo, trabalha para ganhar seu dinheirinho, arrimo de família. É aquele garoto que é de ouro, tá bom? Ele está voltando à noite para casa e um bandido o aborda para o assaltar. O bandido está nervoso, ele também está nervoso, me passa o celular, não quero, não passa o celular, o bandido no desespero atira, ou até mesmo sem desespero, sem motivo, atira e mata esse garoto. Aí a gente vai pensar, isso é mal, né? Isso é o mal. Se a gente pensar numa situação de tudo que é apresentado para nós, com certeza é um mal. Aquele bandido fez o mal para aquela outra pessoa. Vai ter uma família, que ele era rimo de família, tem todo um sofrimento arraigado a toda aquela dor, perfeito? E o que acontece? E ao mesmo tempo tem um bandido que levou por causa de um celular, matou uma outra pessoa. Tá? Só que a gente tem que olhar isso dentro da nossa doutrina. A gente acredita em Deus e a gente acredita que Deus está em todo lugar. Então Deus não estava ali naquele momento para impedir aquele assassinato? A gente acredita mesmo nisso? Eu não acredito. Particularmente eu não acredito e eu vou dizer de verdade. Para mim tem uma solução, porque eu sou espírita e acredito que tem uma saída para isso. Eu acredito que Deus está em todos os lugares ali naquela forma. Só que eu tenho que começar a pensar, aquele ser que morreu, morreu de verdade? Não, não morreu, porque dentro da visão espírita ele é imortal. Ele perdeu uma oportunidade, certo, de aprender. Existiu uma briga naquele momento, e não estou dizendo que a culpa é dele, só estou dizendo o seguinte, ele teve toda a oportunidade do mundo, mediante a uma prova naquele instante, talvez, de não reagir, de estar tão desmaterializado que o celular não importa para ele, a vida é muito mais importante. Aonde ele deixaria com tranquilidade, com resiliência, pode levar, isso arranja o outro, a vida não. E ele ter tido uma prova disso. E para o bandido, de uma certa forma, que também está aprendendo naquele processo, ele vai ter que conviver com aquela dor na consciência de ter matado uma pessoa. Então, ele também vai ter dentro da evolução dele. Então, nós temos dois seres em evolução, nós falamos em evolução, que, para quem, de uma certa forma, numa visão espírita, vai reencarnar, vai ter outras possibilidades, porque ele não morreu, ele perdeu a possibilidade de uma encarnação e teve alguma possibilidade até de reagir de forma diferente. Bom, mas de uma certa forma as pessoas podem continuar entendendo isso como mal. Mas o que acontece nessa condição? Qual a visão espírita disso? Então, se a gente pegar aqui, pensar direito aqui na... Eu vou ler uma pergunta 120 do Livro dos Espíritos, né? Eu vou tentar trazer. Ele fala assim, né? O Kardec não entendendo esse mal, porque, pô, o mal existe, então se o mal existe, Deus não está em todo lugar. Onde tem o mal, não tem. Aí ele faz essa pergunta, todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem muito simplesmente, pelo mal, não, mas sim pela ferida da ignorância. O que os espíritos estão dizendo para nós? Que o ato da evolução, ou o ato do mal, ele é um ato de ignorância do bem. Olha a diferença. O ato da ignorância do bem, certo? Quer dizer que eu não aprendi, a minha consciência não está desperta o suficiente ainda, certo? Para entender que aquilo que eu estou fazendo é um mal, tá bom? É como se eu tivesse a própria evolução, cada um tendo a sua evolução, né? E eu tenho lá no meu princípio, eu tenho a liberdade e eu vou crescendo esse meu livre-arbítrio a partir da minha consciência. Então, naquele primeiro momento, onde eu estava lá 30 mil anos atrás, protegendo só a minha família ali, tudo bem?
Se alguém chegasse, eu já matava, não tinha dor. Ele não entendia aquilo como mal, era uma proteção, era necessário e acabou. O mal está totalmente ligado, esse entendimento, né, do mal, ou de não fazer o mal às outras pessoas, que é essa ignorância do bem, está totalmente ligado à nossa evolução moral. E é isso que os espíritos estão colocando aqui, né? O espírito não passa pelo mal, ele passa pela ignorância do bem, pelo ato de não entender o bem que ele poderia ter praticado naquele momento, até da passividade, até do amor, até da entrega, até da desmaterialização, que eu digo assim, o material para mim não importa tanto nessa vida. Eu não estou dizendo para a gente cultuar a pobreza, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, entre um material e a minha vida é muito mais importante, tá bom? A minha experiência que eu estou colocando. Se eu dou mais importância, entro numa briga no bandido por causa de um carro, por causa de uma moto, por causa de um celular, por causa de um tênis, e morro por isso, eu perdi a oportunidade de me evoluir numa vida inteira, entendeu? E que teria muito tempo para você ganhar, e você atrasa a sua evolução espiritual. E não deixa de ser uma prova dentro do campo da evolução. Se a gente for desenhar um pouquinho mais isso, na pergunta 921 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, né? Ele pensa assim, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então ele fala assim, a Kardec, né? Mas enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem, o homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. É ele mesmo que gera a sua felicidade. Ao praticar o quê? Quando ele fala assim, ele fala, ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e talvez desfrutaria melhor, né, de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Ele está dizendo o seguinte, Deus, ele não fica de uma certa forma coordenando a gente. E eu vou explicar numa pergunta seguinte, porque na pergunta 964, ele dá uma outra fechada nesse assunto. Ele fala assim, né, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Ele está perguntando assim, mas acontece tanta coisa aqui na vida da gente, Deus estaria mesmo assim se ocupando de cada ato? E ele criando recompensa e punindo a qualquer instante? Se fez errado, punição. Fez certo, recompensa. É assim que a gente entende dentro da filosofia espírita essa condição? Os espíritos responderam assim, ó, Deus tem suas leis que regem todas as vossas ações. É a mesma coisa que ele falou em cima, né? Por quê? Porque Deus ele tem três linhas de leis. Ele tem a lei física, a lei fisiológica e a lei da alma. A lei física, ela tá ali, ó. Se eu pular do prédio, eu tenho uma vamos dizer assim, uma atração automática pela lei da gravidade que eu vou dar de cara com o chão. É uma lei. Acabou, você não tem como combater essa lei física. Se eu der com a cara na parede, eu vou me machucar, porque vai ter uma lei de ação e reação acontecendo ali. Eu tenho uma lei física, que é o que acontece com o meu corpo. Fisiologismo. Se eu enfiar uma agulha no meu corpo aqui agora, certo? Eu vou sentir dor. E não tem o que faça para isso. Se eu não tiver um defeito no meu corpo, tudo bem? Eu vou sentir a dor e não tem. É o Fakir. Não, o Fakir controla a dor. Tudo bem? Mas ele sente a dor, ele só controla. Mas ele a sente. Faz parte da fisiologia humana isso. E eu tenho a lei da alma, que ela está muito ligada à nossa evolução moral, à dor consciencial que temos dentro de nós. Então Deus criou todas as leis para nós e a gente está imerso dentro dessas leis. E todas as vezes que a gente foge desse caminho, existe uma recompensa ou um pagamento. Eu assisti uma palestra do Paulo Henrique Figueiredo, onde ele fala do livro Autonomia, que para mim é fantástico, onde ele coloca exatamente um exemplo de inerência que ele fala, né? Que ele coloca lá, ele dá o exemplo da vela, né? A vela, ela está pronta para ser acendida, mas eu acendo ou não acendo ela no momento que eu quero. Tudo bem? Mas a partir do momento que eu boto fogo na vela, que eu acendo aquela vela, o fogo que o fogo gerado
gera automaticamente, por inerência, calor. Então, enquanto tem fogo, tem calor. Quando eu apago o fogo, acaba o calor. As ações e reações da vida, Deus cria todas as ações e reações, a gente não fica o tempo inteiro julgando, nos julgando, colocando culpa ou não culpa. Esse julgamento é feito pela nossa consciência, que é o DNA de Deus dentro de nós. E isso é muito forte dentro de nós. Por quê? Porque é como se fosse isso. A chama, eu faço algo errado, eu crio uma chama. Tem a chama, tem o calor. Eu faço algo errado, tem a dor. Eu paro com a coisa errada, para a dor. Simplesmente. É simples. Porque a autonomia que é colocada até nesse livro do Paul Ricoeur é a visão mais clara e objetiva que Allan Kardec coloca na nossa vida, que fala o seguinte: Deus não fica com a gente se esmicuindo de coisinhas. E na pergunta 964, continuando a resposta dela, Deus fala assim, ó, sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele, para dizer, por exemplo, foste guloso, vou te punir. E eles ainda deixam claro, ele fala assim, ó, ele traçou um limite, Deus traça um limite, né? As doenças, o limite é a própria doença e frequentemente até a morte, por que não? São as consequências desse excesso. E a punição está aí, descrita nas próprias ações, ação e reação, de uma certa forma, que é colocada isso. Então, se a gente começar a cultuar esse entendimento, olha, nós somos responsáveis pelas nossas ações. É a história do eu planto, eu colho o que planto, né? Se eu planto abacaxi, nasce abacaxi. Se eu planto morango, nasce morango. Eu não consigo plantar uma coisa e nascer outra. Então, a coisa de ação e reação, ela está diretamente ligada aos nossos atos, em relação ao que Deus criou dentro dessas três leis, física, fisiológica e da alma. Em qualquer uma das três, Deus, ele te dá todas as condições para você interagir. Isso é importante. E vamos tentar agora refletir em cima disso um pouquinho mais. Bom, se a ignorância é o maior obstáculo para a gente entender Deus, né? Porque eu entendo o mal, e onde tem mal não tem Deus. Então, pô, eu estou com uma ignorância aí. Essa minha ignorância, gente, não vamos levar a ignorância como xingamento. Ignorância é não saber, tudo bem? E não é pecado nenhum, é até humilde a gente entender que não sabe tudo. Então a gente está aprendendo na vida, né? Vamos pensar isso de forma suave para dentro de nós. Bom, eu sou ignorante em relação a algumas coisas. Ignorante é não saber, só isso. Não é ignorante de ser ignorante. Não, ignorância é do saber, tá bom? Então, esse ato de ignorância, ele me impede, de uma certa forma, de entender esse Deus que está em todo lugar, o tempo todo, né? Então, nós precisamos de alguma ajuda para isso. Vamos tentar desenvolver na nossa cabeça um ato de desenvolvimento do conhecimento constante, porque a gente, para sair dessa ignorância, a gente tem que conhecer, né? E para conhecer, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o que é Deus, né? Dentro dessa filosofia. Então a gente está abarcando um monte de informação, a gente está internalizando essa informação para nós, então isso está se tornando conhecimento. O que não está em nós é informação. O que eu consigo internalizar dentro de mim vira conhecimento. E a partir do momento que eu conheço, eu sinto, porque eu internalizo, passa para dentro de mim e eu passo a sentir. Tá bom? Vamos continuar na reflexão. Na Revista Espírita, ele também fala um pedacinho lá, vou lembrar aqui, ele fala assim, a natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino. Vamos imaginar que seja um fluido, né? Tudo está submergido sob a ação inteligente, essa ação inteligente desse fluido divino, né? A sua providência e a sua solicitude, eu poderia dizer assim, está dentro dessa condição, né? Não só inteligência, providência e solicitude. Está ali, está tudo dentro, né? É a informação que eu necessito, é a providência de cuidar de nós pelas leis corretas. E se a gente entende que Deus é essa inteligência suprema, a gente entende que ele provê tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está provendo. Tudo. Então, nenhum ser pode mais, né? Ínfimo que seja, dele não esteja, de certa forma, saturado. Porque esse fluido, ele permeia, de uma certa forma, por tudo e por todos. Então ele permeia, ele passa, ele atravessa o universo, ele atravessa a Terra. Esse fluido divino que podemos colocar com a essência de Deus dentro dele, tá bom?
Esse nosso pensamento está em contato com o nosso pensamento, ele fica em contato constante com o pensamento, que, de uma certa forma, né, com razão, se diz que Deus nos lê. Por que que a gente fala que Deus nos lê com razão? Porque o nosso pensamento, nós pensamos, nós geramos uma certa energia que, de certa forma, pensamento aqui. Isso está imerso dentro desse universo todo, e esse universo todo está em comunhão com Deus. Então, Deus nos lê, nós também temos a condição de ler Deus, né? De uma certa forma, nessa sinergia junto a Deus, né? E essa leitura, né? Ainda Allan Kardec descreve lá na Revista Espírita, fala assim, nas mais profundas, né? No mais profundo retorno do seu coração, ele lê tudo. E ele fala assim, estamos nele como ele está em nós, segundo até a palavra de Jesus, né? Que ele coloca isso. Então isso é importante a gente entender e botar um pouco nesse raciocínio para ver onde a gente vai chegar com essa filosofia que a gente está colocando para dentro de nós. Bom, para serem ouvidos, né, de uma certa forma, nossas preces, a gente não precisa transpor espaços, ele fala assim, né, nem serem ditas em voz retumbante, porque incessantemente penetrados por ele, nós somos o nosso pensamento. Nosso pensamento repercute dentro dele, né? Então, a gente falando com a nossa essência, a gente está falando com Deus. Então, dentro da revista, ele ainda complementa e fala assim, né? Entre ele e nós, a distância foi suprimida. Olha que interessante essa observação, gente. A distância entre nós foi suprimida, né? E a gente compreende ainda na sua presença, né? Compreendemos a sua presença e esse pensamento, quando a ele nos dirigimos, quando a gente conversa com ele, aumenta a nossa confiança. Porque confiar em Deus é ter fé, né? De uma certa forma. Aumenta essa confiança, porque não podemos mais dizer que Deus esteja muito longe e seja muito grande para se ocupar de nós. Porque essa noção de perda, essa condição de eu estou longe de Deus, isso gera uma coisa para nós que não é tão boa. E essa confiança nos gera conforto. Bom, dentro de todos os materiais que a gente, de alguma forma, comentou, trouxe, né? Deus está em todo lugar? É a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? E a gente filosofando um pouco mais, refletindo, eu botar algumas observações. Para mim, Deus não está, Deus é, né? Deus é tudo para mim. Deus é tudo, em todos o tempo inteiro. E Jesus ainda falava assim, né? Vós sois deuses, né? Assim dizia Jesus, né? Porque pois nós estamos imersos nas leis e padrões de Deus, né? Vivenciamos essa experiência de sermos deuses, né? Sem a necessidade de administrar algo além de nós mesmos. Isso é importante a gente entender, porque Deus, ele tem uma confiança tão grande na nossa, que esse autogerenciar, esse autoadministrar, esse ato, né, de deixar de Deus confiar a nós, a nossa própria administração, esse universo que é nós, né, ela é muito importante. Nós somos o resultado da administração de nós mesmos, junto a Deus. Deus, ele nos dá todas as leis conscienciais da alma, da física e da fisiologia. Ele dá todas essas leis. E ele, de uma certa forma, nos dá esse livre-arbítrio, essa liberdade, para criarmos com uma certa consciência esse livre-arbítrio, crescermos ele, né, moralmente falando, ele dá essa possibilidade para nós administrarmos, né? E olha que interessante, quando a gente fala nós, já tem um peso muito grande. Nós já é uma palavra que responde a pouco da questão, porque nós, individualmente, já somos a soma de Deus e o nosso espírito. Além de 1 trilhão, né, sei lá quantos trilhões, de princípios inteligentes que vivem em nós, no nosso universo particular, que é o nosso corpo, que é nosso espírito que rege as leis. Né? Cada ser gerencia a expectativa da sua vida em um universo particular, onde essa gerência é compartilhada com Deus, sempre de forma muito colaborativa e nunca mandatária, tá? A gente tem que pensar isso. Esse livre-arbítrio que é colocado, essa liberdade que Deus nos dá, e a gente, a partir dessa liberdade, vai cultuando e criando esse livre-arbítrio, né? Nos permite administrar esse universo pessoal, né? Onde Deus criou os padrões das leis e que a gente é o gerente, governador, rei absoluto
assumindo isso as responsabilidades, né? De uma certa forma, a gente tem que assumir, né? E a responsabilidade está nos atos, as consequências. Eu administro mal esse corpo, eu fumo, o corpo pode ter um câncer depois, eu faço uma besteira, eu bato com o carro, eu posso morrer, eu não tomo cuidado com a minha vida, e assim vai, tá? Eu assumo a responsabilidade do risco desse patrimônio fisiológico que Deus me deu, que é esse corpo, para que eu possa, como espírito encarnado, como alma, evoluir, tá? E eu posso cometer alguns erros na caminhada, é claro, mas é responsabilidade minha. Então, esse gerenciamento, esse administrar com tudo que Deus é dentro de nós e fora de nós, no universo, onde ele permeia por todos nós, é importante. Quando a gente adquire uma certa percepção desse Deus particular, esse Deus que vive em nós, né, que está entranhado no nosso DNA, né, que esse DNA de Deus é a nossa própria consciência, que grita, que berra, né? Consciência é um acúmulo de conhecimento moral, porque a consciência ela cresce também, né? Com o nosso aprendizado, com o tempo. E isso vira um ganho, é um patrimônio, né? E a gente tem que entender que tudo que a gente conquista como conhecimento pessoal, a gente conquista de 3 formas: pelo amor, pela dor e pelo conhecimento. E tudo que eu levo para a vida, eu venho sem nada, como fisicamente falando e fisiologicamente falando, eu só trago o meu patrimônio das minhas leis espirituais. E levo também o patrimônio da lei espiritual. Eu levo o amor que recebi e o amor que deixei, porque o amor que deixei me gera retorno, mesmo depois de desencarnado, e o amor que levei, ele abarca meu coração com tanto carinho e com tanta tranquilidade. Eu levo todo o conhecimento que transformei dentro de mim, toda essa informação que existe no mundo que transformei dentro de mim. E levo a dor também, porque todas as dores que vivi me serviram para aprender. E levo essa dor. E essa dor vai ser repensada, readministrada. Tudo isso faz parte da lei espiritual, tá? Que é desse Deus que coloca dentro de nós, que a gente, de uma certa forma, grava nesse nosso espírito, nesse corpo mental que nós temos, né? Esse nosso ser, de uma certa forma, assume, né, a real responsabilidade da caminhada, né, com a confiança do Pai, de Deus, porque Deus tem essa confiança em nós. Ele acredita, ele tem fé na gente desde o dia que foi criado, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes. Ele tem tamanha fé, tamanha crença, gente, que ele sabe que no final nós vamos dar certo, dentro de uma filosofia espírita, olha aí, né, sabendo que nós vamos evoluir e que nós vamos ter oportunidades de corrigir. Não é porque isso a gente vai errar, mas o que a gente errar, a gente vai ter oportunidade de corrigir tempo a tempo, nos ajustar essa evolução no nosso tempo, na nossa permissão, sem comparar com os demais. E em função dessas decisões, independente dos acertos e erros, vamos vivenciar o nosso caminho, né? Então, a gente tem que, para que a gente entenda esse Deus que está em todo lugar, a gente tem que se permitir conhecer Deus. Aceitando essa forma de expressão dele, né, em você, em mim, né, em toda a volta. Deus está em nós, ele é nós somos Deus, nós somos o reflexo dele, né, nós somos essa comparação espiritual. Se Deus é a inteligência suprema e nós, espíritos, somos o ser inteligente do universo assim colocado, nós dois somos a referência da inteligência. Então, um pouco confuso quando a pessoa fala fazer a cara e imagem, né? A referência e imagem de Deus. Então, ele é um ser supremo, inteligência suprema, e nós somos os seres inteligentes do universo. Então, nós temos essa ligação direta com Deus, porque nós derivamos da inteligência dele. Nós somos criados a partir da inteligência dele, tá bom? E passamos a ter a nossa individualidade para toda a imortalidade da nossa vida, né? Para todo o resto da eternidade. A eternidade já aconteceu um pouco e acontecerá mais um tanto, né? A gente tem que permitir também conhecer esse Deus pela magnitude da sua obra, porque se a gente conseguir enxergar pela magnitude dessa obra linda e maravilhosa que é o universo como um todo, a obra desse corpo, essa obra, a capacidade de a gente enxergar a possibilidade de um corpo feminino dar a vida a um outro ser humano dentro do nosso corpo, como é a procriação, como é a natureza, que tudo provém a tudo.
né? Olharmos mesmo o que acontece dentro do nosso mundinho, pode ser esse universo particular ou esse universo que é entregue aos nossos olhos, se a gente tiver a capacidade de enxergar isso tudo, essa magnitude dessa obra que ele criou, né? A gente pode, em nós, jogar essa experiência dessa vivência da evolução, né? Dentro do nós. E mais, né? A gente tem que permitir entender Deus em sua mais pura criação, que é você mesmo na sua essência, se permitindo dentro da sua evolução, dentro do seu momento, dentro desse estágio a qual você está, permitindo se identificar em vida, nesse momento, e se identificar com Deus que está em você, não se sentindo mais órfão, se sentindo consolado e amado e respeitado por Deus, pela confiança que Ele te entregou, tanto esse universo particular, com a possibilidade de vivenciar na matéria a própria evolução. Deus está em todo lugar. E nós somos a representação da mais pura criação dele. Resultado da evolução, né, como diz Allan Kardec, do arcanjo do átomo ao arcanjo, né, como ele coloca. E a gente tem que passar a vivenciar essa relação com a empatia necessária, com essa percepção necessária, né? Pois quando a gente sente esse Deus quer para nós, Ele quer para nós que estarmos prontos para novos degraus da evolução desse ser imortal que somos o tempo inteiro. Ele quer isso. Deus, Ele está em tudo e em todos os lugares. E o mais importante disso, se a gente entender que o mal que existe no mundo é apenas um progresso da própria evolução de vários seres, a gente passa a entender nossos irmãos que ainda estão em evolução de uma forma mais, como diz Jesus, caridosa, né? Benevolente, indulgente e com perdão. E a gente passa a colocar para dentro de nós essa empatia em relação ao mundo, em relação à capacidade dos outros seres terem o tempo deles, respeitados, e cada um vai ter no seu tempo, mediante, independente da maldade a qual ele pratica. Não que a gente vai aceitar a maldade apresentada dessa forma. Não é isso que eu estou dizendo. Se a gente possa impedir a maldade, que a gente impeça. Mas, a partir do momento que ela é feita, que a gente não julgue, que a gente não se coloque, porque se somos espíritas, o que fizemos há 2, 3, 5, 10 encarnações atrás? Será que a gente pode realmente julgar o outro ser? Será que a gente realmente não pode ser esse ser empático que entende todo um planeta em evolução, onde nós estamos igualzinho a todos, e se nós ganhamos alguns degraus, é porque nós temos Deus em nosso coração, Deus ao nosso lado, um plano espiritual nos acompanhando e nos induindo para dizer o caminho correto, tentando nos ajudar para que a gente possa, junto com esse Deus maravilhoso que nos fez tudo isso, essa obra maravilhosa, fez todas as leis, nos permite permear dentro de tudo isso que agora estamos vivendo. Será que a gente não pode agora sentir Deus no nosso coração hoje à noite, na hora da nossa oração, na hora do nosso despertar amanhã, na hora de nos relacionar com nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, na hora de, por que não, pedir nossos perdões e dar nossos perdões? Vamos vivenciar esse Deus que está dentro de nós. E Deus está em todo lugar. Muito obrigado. Possamos aqui estarmos juntos em outras oportunidades, talvez fazendo esse ato, né, de filosofar sobre algo tão bonito, que é um ato da doutrina, é um ato que nasce com a doutrina, né, que nos coloca à disposição de colocar o nosso ser em pensamento. E tamanha base que eu usei aqui doutrinária, com tanto conhecimento já adquirido, que possa nos colocar aí cada vez mais próximo e entendendo a Deus em nossas vidas.
tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, que todos nós possamos estar bem, continuar. Certo? Lincoln, você assume ou eu posso terminar aqui? Opa, está sem som. Está sem som. Agora sim. Agradeço pela exposição da noite de hoje. E achei muito interessante a sua citação da Revista Espírita do mês de maio de 1866, correto? Exato, exato. E o texto base do seu estudo, Deus está em toda parte, que eu convido aí, como você já o fez, eu convido todos a lerem. É muito simples, vocês podem acessar pela página da FEBnet, ela tem disponível toda a coletânea da Revista Espírita, então fica sempre o convite aí para quem quiser se aprofundar no estudo do Espiritismo, da doutrina espírita, fazer consulta a essas obras de referência importantíssimas, e a Revista Espírita é uma delas, como você bem mencionou. Nesse texto, Deus está em todo lugar. Na sequência vem um outro texto, que é muito interessante, mas nós vamos só deixar um spoiler aqui. Se Deus está em toda parte, por que não vemos Deus? Quem quiser saber, está lá um texto, A Visão de Deus, essa mesma Revista Espírita, ano de 1866, mês de maio. Mas nós não vamos contar aqui hoje não, né, Francisco? Vamos deixar para o pessoal, sem spoiler, para o pessoal ir lá procurar. Agradeço mais uma vez a sua exposição, a colaboração com esse projeto do Divino Online, que o Centro Espírita Divino Mestre está tocando neste momento de isolamento social, em que a gente precisa ter a consciência da nossa responsabilidade como cidadão, de permanecer em casa e aguardar para que essa situação possa se renovar o mais rápido possível. Agradeço a todos que nos acompanharam na noite de hoje, muitas pessoas aqui, Nilza, Arami, Gléria, Helena, muitas pessoas acompanhando, é um prazer recebê-las e recebê-los a todos aqui assistindo às palestras do Divino Mestre no ambiente, na página do Facebook. São muito importantes as opiniões de vocês para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, ok? E lembrando, duas informações importantes: amanhã não tem palestra do Centro Espírita Divino Mestre, mas amanhã tem palestra, amanhã tem live. Para quem não sabe, este é o mês, na verdade é o período da Semana da Família Espírita, mas por conta da pandemia, ele está sendo organizado ao longo do mês de julho, todos os domingos, e amanhã, dia 12 de julho, o tema será Sexualidade e Espiritismo, Diversidade e Inclusão, com os nossos companheiros Alfredo Marcos, de Jacareí, Lívia Cortez, do nosso Centro Espírita Divino Mestre, e Elton de Souza, de São Paulo. Eles vão coordenar o debate sobre esse tema. Convido a todos, então, para assistirem. Voltamos com as transmissões na próxima terça-feira. Bom final de semana a todos e muito obrigado. Muito obrigado, graças a Deus também.